Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para você. Tudo isso a partir de R$2. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Olá, muito bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos no ar. Começamos os Donos da Bola nessa quinta-feira, sempre muito assunto, até porque os nossos times voltaram a campo, né? Ontem o Vitória se reapresentou no Barradão. Vou te contar tudo isso e muito mais com os comentários de uma super mancada que eu vou te apresentar agora. O nosso queridíssimo, ele mora no meu coração, esse eterno ídolo. Alô, Zé Carlos, bom dia, Zé. Bom dia, Ju, bom dia a todos telespectadores da Bandeirante. É sempre bom estar aqui nesse programa, porque fala de futebol de uma forma diferente e você sabe fazer isso muito bem. E desde já também eu quero parabenizar o programa, né, de cara nova e também, assim, as pessoas nesse ano que entrou aí possam realmente colher tudo aquilo que projetou no ano de 2018. Amém, Zé. Bom dia para você também, meu queridíssimo Igor Guimarães. Bom dia, Juliana. Bom dia ao telespectador da TV Bandeirante. Muito obrigado pelo convite de estar aqui, até porque o momento é propício, né? Estamos começando agora, como você já falou, o Vitória se reapresentou ontem, o Bahia vai se reapresentar hoje, então tem muitos assuntos para a gente discutir. Mas antes, me permite, feliz ano novo para todos. Essa é a primeira oportunidade que eu tenho aqui na TV, quero registrar para todos os telespectadores. Obrigada. Fechando o trio, meu querido também, Rodrigo Araújo, essa revelação dos comentários do ano 2018. Bom dia, Ju. Satisfação mais uma vez estar nos Donos da Bola. Feliz ano novo para todos nós e mais uma vez uma satisfação. Olha, ontem o Vitória se reapresentou no Barradão, né? Poucas caras novas, um elenco ainda bem enxuto e teve despedida. O Vitória começou 2019 se despedindo de um dos principais jogadores do elenco. William Farias acertou a rescisão amigável com o clube e está a caminho do São Paulo. É um cara excepcional, é um profissional que eu tive o prazer de trabalhar. Logicamente que a gente sabe que o desfecho do ano passado não foi o melhor possível, mas ele foi um dos poucos que deu a cara para bater em todos os momentos, né? Eu acho que o futebol sente falta, carência de pessoas com hombridade como ele. Às vezes ele não podia desempenhar o seu melhor dentro do campo, mas é um cara que em nenhum momento fugiu das responsabilidades. William chegou a Salvador em 2016. Se firmou como capitão do time, mas também conviveu com algumas lesões. No total foram 113 partidas com a camisa rubro-negra. Como tinha um dos salários mais altos do elenco, a diretoria não conseguiu segurar o atleta. O mesmo aconteceu com o meia Neilton, que foi para o Internacional por empréstimo. O Neilton é um jogador extremamente qualificado. Desejo boa sorte também ao amigo pessoal, que Deus possa abençoar a carreira dele, só que a gente também tem que entender a realidade do clube. A lista de saída não para por aí. O volante Marcelo Melli e o lateral esquerdo Fabiano estão em negociação com outros clubes e também não ficam. A reapresentação do elenco rubro-negro para a temporada 2019 contou com 15 atletas. E teve novidades. 2 novos reforços já estão realizando exames médicos aqui na Toca do Leão e devem ser apresentados oficialmente nesta quinta-feira. São eles, o zagueiro Thales e o meia Andrigo. A dupla veio do Internacional de Porto Alegre numa troca com Neilton. A gente sempre tem esse primeiro contato, né, no vestiário. A gente está procurando receber os caras da melhor forma possível, já deixando bem claro que esse ano aqui vai ser unidade, né, para ele já se ter identificação, já para ele pegar esse feeling aí de vontade, de luta, para que todo mundo, né, se sinta muito bem, possa desempenhar o seu melhor futebol e, consequentemente, a gente consiga conquistar os resultados. O lateral direito Jefferson renovou com o clube e se reapresentou na Toca. As únicas ausências foram o zagueiro Lucas Ribeiro, que está a serviço da Seleção Brasileira Sub-20, e o goleiro Elias, que por questões pessoais se reapresenta na próxima segunda-feira. Os atletas deram início à pré-temporada com uma bateria de exames físicos e médicos. A estreia do Vitória em 2019 será no dia 15 de janeiro, contra o CSA, fora de casa, pela Copa do Nordeste. Todo mundo se apresentou, a princípio um grupo enxuto. A gente já está visando, logicamente, essa competição. Então agora é procurar trabalhar bastante, assimilar o quanto antes a filosofia do professor Marcelo, para que no dia da estreia a gente esteja apto e possa buscar o resultado positivo fora de casa.
Vamos lá, né? Antes de falar desse início de temporada, desse grupo do Vitória, vamos falar da despedida do Farias, que ontem ele fez até uma postagem em suas redes sociais falando dessa saída. A diretoria já tinha deixado a entender que não ia manter o jogador por conta do salário e ele está indo para o São Paulo. O Mancini gosta muito do William Farias, do futebol do Farias, e o Mancini assumiu ontem a coordenação de futebol do São Paulo. E aí deve ter a influência dele nessa saída do Farias. Deve ter influência do Wagner Mancini. O William Farias é um jogador que fez a sua história no Vitória. Teve uma grande temporada em 2016, mas nos últimos 2 anos não conseguiu jogar. Voltou de uma lesão muito grave no joelho na temporada de 2018, mas não foi o mesmo William Farias das últimas temporadas. A verdade é que a saída do William Farias do Vitória é bom para o Vitória, que alivia a sua questão financeira de um jogador que tinha um patamar salarial completamente fora da realidade do Vitória, que hoje vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, assim como o Neilton. Era um objetivo do Vitória se desfazer desses 2 jogadores. É bom para o William Farias, que vai para um grande clube do futebol brasileiro. Eu só não sei se é bom para o São Paulo, porque aí eu faço a seguinte avaliação. Se o William Farias hoje fosse anunciado por Bahia ou Vitória como reforço para a temporada de 2019, o que é que nós estaríamos falando? De um jogador que o histórico recente dele é muito ruim. O São Paulo está fazendo uma aposta arriscada em um jogador que nos últimos 2 anos sofreu 8 lesões diferentes, uma delas de joelho, que fez com que ele ficasse de fora por 8 meses. É uma aposta arriscada de um jogador que eu acho que tem potencial, mas que tem muitas lesões no seu currículo, mas o São Paulo acredita que com sua estrutura, com o refis, como é chamado lá, ele vai conseguir recuperar o futebol deste jogador. Exatamente. Você sintetizou isso muito bem. O William Farias teve uma boa participação no Vitória no ano de 2016. 2017, logo no início, também ele fez uma boa participação, porém, sofreu lesão e, como consequência, deixou de participar inúmeras vezes da equipe do Vitória. Para o ano de 2019, como o Vitória vai ter que se readequar a esta realidade, ou se adequar a esta realidade que é de orçamento curto, evidentemente que ele iria sair do Vitória. Mas não acho que seja uma perda substancial, não. Até pelo futebol que ele vinha apresentando. E, ao contrário do que você falou, talvez não tenha sido uma coisa muito boa para o São Paulo. Eu acredito que até mesmo o Bahia poderia até procurar esse atleta, embora ele tenha esse histórico de lesão, mas é um grande jogador. O Vitória tem que se adequar à nova realidade. Só acho que é muito pouco o Vitória, com as contratações que tem apresentado até agora. Só foram 3 contratações apresentadas até agora. O Gabriel Silva, o Thales e também o Andrigo. Muito pouco, até porque esse time do Vitória foi reprovado no ano passado. Foi o 2º pior time do Campeonato Brasileiro. O 2º pior time. Então, se foi reprovado, o Vitória precisava fazer uma limpa geral. Está demorando muito, não sei se por inexperiência da diretoria, por algum outro motivo, se é mesmo até mesmo a questão de salário, de verba, qualquer coisa assim, mas de qualquer forma, o Vitória precisava passar uma limpa. Mas começando aí, se desfazendo de Neilton, se desfazendo do jogador William Farias, e diversos outros jogadores também vão sair do elenco em função da remuneração, que é muito alta. Como eu já falei algumas vezes, o Vitória estipulou um teto de cerca de R$70 mil por mês, então vai ter que se adequar mesmo, e aí o torcedor vai ter que se acostumar com a ideia de que seus grandes jogadores vão ter que sair mesmo do clube. Eu acho o William Farias muito bom jogador. Às vezes no futebol acontece coisas que a gente não consegue entender, né? Um jogador que acabou o ano do jeito que acabou, mas eu acho que o que mais atrapalhou ele no ano seguinte foi realmente as contusões. Mas coisas que pode mudar também esse ano, ele voltar a jogar, ele sabe jogar, um jogador diferenciado, que sempre fez diferença no Vitória. E com toda a estrutura do São Paulo e com jogadores com um time melhor armado, em melhores condições, ele tem tudo sim para dar certo em São Paulo. E é isso que nós torcemos, né? Porque jogadores bons é bom a gente ver jogar. E ele demonstrou ser um excelente jogador aqui no Vitória. Em campo e fora, inclusive, né, Zé? Nós torcemos que ele realmente volte a brilhar como ele brilhou aqui no Vitória, né, agora no São Paulo. Isso aí. Vamos ouvir o João Gabriel, que ontem ele foi o responsável, foi o escolhido pela assessoria para iniciar os trabalhos no Barradão, deu a entrevista coletiva. Fala aí.
vejo essa oportunidade como única na minha vida. É um clube que dispõe de um excelente calendário, entendeu? É um clube que com certeza vai brigar por um acesso à Série A do Brasileiro, é nosso principal objetivo. Então eu espero contribuir e corresponder da melhor maneira possível. É um ano que a gente sabe que vai ser um pouco adverso, mas não tenho dúvidas que o trabalho irá superar qualquer tipo de situação, qualquer tipo de complicação. O Chamusca deixou bem claro isso na apresentação dele, então isso nos passou bastante confiança. Eu tenho certeza que será um ano de muito trabalho, a gente vai plantar muito trabalhando e a gente vai colher coisas boas, não tenho dúvida disso. Aí o João Gabriel, que terminou o ano até bem, a gente pode falar assim, né? Conseguiu conquistar a titularidade, mas pelo que a gente viu nessa reapresentação do Vitória, pelo que a gente conhece desse elenco, é muito pouco ainda para começar uma temporada, né? O Vitória deve estar se movimentando aí nos bastidores, mas precisa de fato ajustar esse grupo. Com o que tem aí, vai encontrar dificuldades até para começar bem numa Copa do Nordeste. É bem complicado, Vitória. Na verdade, o Vitória não tem recursos para realizar as contratações. E nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, o que o Vitória mais fez foi contratar. Contratar não significa que você vai montar um time competitivo. Você tem que contratar certo. Então, assim, a demora não me incomoda. O que me incomoda é a contratação equivocada, a contratação para calar a boca de torcedor. Você olha os 3 zagueiros aí, que eu tiro o Lucas Ribeiro, que está na seleção, Vitória tem o Ramon, o Juan Renato e o Thales. E você chega à conclusão que o Thales, que vem do Inter agora, é pior do que os que estão aí. O Thales é uma contratação que eu não faria, porque eu acho que é um setor de campo que o Vitória vem sofrendo nos últimos anos, não vem apenas do ano passado. Você pega aí os últimos 2, 3 anos, o sistema defensivo do Vitória é muito deficiente. Eu acho que esse setor especificamente merecia um investimento maior. Eu não vejo o Thales, que nós conhecemos aqui do futebol da Bahia, jogou em 2015 no Bahia, com potencial para elevar a qualidade técnica. O Andrigo, que veio do Inter, é um jogador de Série B, realmente. O Andrigo surgiu muito bem no Internacional, na divisão de base, pintou como craque, mas nunca se confirmou. É um jogador que eu acho que pode ajudar o time do Vitória. Lembro-me de um profissional de imprensa do Rio Grande do Sul, quando eu conversei algum tempo atrás, e ele disse assim para mim: o Jorge Macedo, que é o diretor de futebol do Vitória, era uma pessoa, na ocasião que ele trabalhava no Internacional, era um cara de contato entre o jogador e a diretoria e o jogador. Então, isso significa o seguinte, que o Vitória, ao contratar um profissional que tinha como característica o contato do jogador para a diretoria, cumpria mais ou menos a função de um coordenador de futebol e não de um gestor, de um gerente ou até mesmo de um diretor de futebol. Então, ele teria dificuldade para poder cair no mercado e trazer e fazer contratações. E a consequência disso é que as 3 contratações que o Vitória fez até então foram contratações oriundas do Internacional, que é exatamente o clube onde ele tem um bom relacionamento. E os outros clubes ficam onde? E o relacionamento? Aí eu acho que o Vitória peca, nada contra, absolutamente nada mesmo, contra o profissional Jorge Macedo. Mas foi reprovado também junto com essa diretoria. Se a diretoria não deu autonomia ou não para que ele pudesse fazer contratações, problema. Mas ele faz parte de um contexto, daquele contexto de clube que caiu para a 2ª divisão. Então ele deveria também estar fora. A diretoria está apostando demais, deveria estar fora. Apenas 3 contratações até então. A gente sabe que o Vitória está passando por dificuldade financeira, a gente sabe. Mas é preciso buscar alternativas. Não dá para você querer fazer um time competitivo, como o próprio presidente disse, não, a gente vai continuar. Na primeira coletiva dele, ele disse, a gente vai continuar com o diretor de futebol, exatamente porque ele tem experiência em Série B. Ele atuou pela Série B, na Série B pelo Inter. Não, o Vitória tem que fazer time pensando em Série A, para ter um ano com 4 competições extremamente competitivo e não fazer com que o torcedor veja novamente decepção, tenha novamente decepção em cima de decepção. Quanto ao João Gabriel, ao goleiro, ele só teve 6 participações no ano passado. É claro que num time onde o Elias, o Ronaldo não se destacaram, ele soube aproveitar muito bem, passou confiança muito grande. Eu só acho que os 3 anos de contrato foram longos. Eu também acho. Muito longos, tá? Mas, de qualquer forma,
foi uma aposta que deu certo em campo em 6 partidas e que a gente espera que ele não só mostre futebol, como mostre essa liderança mesmo que ele parece ter dentro do clube. É difícil de fora estar falando assim, mas quando se fala que vai botar um teto de 70 mil para disputar um campeonato difícil, mesmo com toda dificuldade, a gente vê que vai ter muito mais dificuldade do que a gente pensa. Eu acho que o Vitória deveria fazer contratações pontuais, jogadores com liderança e jogadores que realmente conseguissem agregar e fazer com que os jogadores jovens que o Vitória tem pudessem jogar. Eu não consigo entender se você, dentro do Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, você consegue fazer campeonatos, consegue ir para a final, consegue algumas coisas. E desse jogador você não aproveita nenhum, você não consegue fazer uma base. Eu acho que os clubes, principalmente os clubes que têm a finança e que têm pouco dinheiro para gastar, eles deviam fazer um trabalho, um projeto, já com o pensamento do jovem, fazer parte da equipe profissional. Como que eu falo assim? Não é possível que se você pega 5, 6 jogadores que conseguiu chegar na final do Campeonato Brasileiro, que foi campeão ou foi vice-campeão, você não consegue fazer um time competitivo para disputar uma segunda divisão. Vejo assim também, é muito fácil você falar que consegue disputar a segunda divisão no Internacional. Pô, a estrutura do Internacional é totalmente... A estrutura do Internacional é de 70 mil. Era isso que os jogadores do Internacional ganhavam claro para disputar a segunda. Então é muito difícil. A segunda divisão do Internacional teve Camilo, teve D'Alessandro, teve Leandro Damião. Imagine que fez um clube muito bom, com grandes nomes, e não conseguiu o título. Então eu vejo assim que o Vitória deveria fazer diferente. Aproveitar essa base que chegou na final da Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, jogadores jovens, que possa realmente disputar a segunda divisão e pagar mais a jogadores que venham e resolvam para dar equilíbrio a esses jogadores jovens dentro da competição. Eu também acho que esse é o caminho, mas esse é o caminho não por convicção interna, por necessidade mesmo. Vitória está sem dinheiro, Vitória não tem dinheiro para fazer grandes investimentos. Então, o time do Vitória para o início do ano é o time sub-23. É esse time, claro, esse time não vai ser o time do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas eu também acho que você não precisa ter desespero nas contratações. Eu repito, não me incomoda o fato do Vitória ter anunciado apenas 3 contratações. Porque nos últimos 2 anos, o Vitória contratou quase 70 jogadores e chegou à segunda divisão. Então, contratar não garante, não é fórmula de sucesso. O importante é você contratar certo. E aí é que a gente tem que cobrar e avaliar. Se demorar e acertar, todos nós e o torcedor do Vitória vai ficar feliz. Olha, estamos de volta, vem, Igor Guimarães. Vamos lá. Bebendo uma aguinha. Bebendo água, foi. Pegaram ele de jeito. Claro. Copa São Paulo de Futebol Júnior, Bahia e Vitória em campo hoje. Bahia enfrenta o Boa Vista e o Vitória o Desportiva. São 2 equipes que vão com elencos bem jovens, pelo menos pelo que eu tenho acompanhado. O Vitória principalmente porque eu acho até que o Vitória teria uma boa possibilidade de fazer uma grande Copa São Paulo se muitos desses atletas que estão no Sub-23 fossem integrados ao elenco da Copa São Paulo, porque o Vitória tem jogadores no Sub-23 que ainda têm idade para disputar aí a Copa São Paulo, mas vão ficar em Salvador para a disputa do início do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste. Mas é sempre importante, a Copa São Paulo nos últimos anos perdeu um pouquinho da sua qualidade de revelação, ainda revela muitos atletas, mas muito inchado o torneio, mais de 120 clubes, isso acaba tirando um pouco a qualidade técnica, mas é um torneio democrático e acaba movimentando esse calendário inicial do futebol nacional. É o torneio principal, né? O torneio de base principal do país. Bahia e Vitória sempre não, né? De um tempo para cá vem fazendo boas participações, não exatamente aquelas em que chegue entre os 4. Bahia, me lembro de 2011, se não me engano, conseguiu chegar à final contra o Flamengo e perdeu, mas é sempre uma oportunidade para revelar jogadores. Agora eu acho o seguinte, que se você tem condições de colocar jogadores de idade superior àquele patamar que é o do sub-20, você deveria utilizar.
Porque você ir para a Copa São Paulo só por participar, realmente eu acho que esse tipo de coisa não é legal. Não é legal. Mas é sempre uma oportunidade, né? De fazer com que os jogadores conheçam de perto a pressão que é um campeonato onde participam diversos times e de várias localidades do país. Às vezes é necessidade, né? No caso do Vitória, vai usar vários jogadores na equipe profissional. Gente, no Sub-23. A questão do Bahia, às vezes já tem alguma coisa caminhada. E é muito bom também você botar abaixo da idade, porque vai amadurecendo esse atleta. A dificuldade, então, quando você coloca ele na idade, às vezes é o que acontece com o gato. O cara faz o gato. Aí ele está 2, 3 anos na vantagem do outro. Aí quando ele vai para a idade dele, ele quer não voltar. Anda. Na base, ele era o melhor do mundo. Mas quando ele vai para a idade de 3 anos, que ele estava levando vantagem do outro, então eu vejo muito por isso também. Se você coloca o jogador mais jovem, ele vai ter a experiência mais jovem. Vamos dizer, o caso de Ramírez mesmo, ele vem da escolinha participando já, no meu caso, eu ia jogar bola contra homem, os caras falaram, tira esse menino que vão matar ele, vão quebrar ele. Mas eu fui amadurecendo e mesmo não tendo um trabalho longo de base, eu estava na frente dos outros que não jogavam no meio do homem. Zé, você é 1 milhão, né, meu amigo? Era diferenciado demais esse homem. Ó, a gente também vai ficar de olho em Atlântico, Vitória da Conquista e Jacobina, os outros 3 times baianos que também estarão aí na disputa da Copinha. Quem sabe aparecendo algum jogador aí nessas equipes, né? Conseguindo se destacar para ajudar os seus times depois. Vou agradecer a você, meu amigo.